passar os 3 procedimentos que existem atualmente no mercado, beleza? Eu já trabalhei com os 3 procedimentos, vou explicar como funciona cada um deles e também vou falar, né, os prós e os contras de cada um. Quais são os procedimentos existentes no dia de hoje, 2023? Finalizando apenas com o vitrificador. Então, a gente faz o procedimento ali com as lixas e finaliza com o V-Light ou qualquer outro vitrificador, beleza? Qualquer coisa que seja para proteger ali a superfície do farol. Polindo e finalizando com o vitrificador. Esse daqui é um método mais convencional, normalmente utilizado nas estéticas automotivas. Eu também trabalhei bastante tempo com esse tipo de procedimento. É bem legal também. E finalizando apenas com o vapor de polímero. Então fazemos também o procedimento ali com as lixas e finalizamos com o polímero. Esse daí é o método que eu estou utilizando atualmente no meu negócio, no meu empreendimento, e vou te falar o porquê, né? Explicando agora os prós e os contras, vou explicar também o motivo porque eu escolhi trabalhar com polímero, beleza? Então, os prós e os contras de cada procedimento. Finalizando apenas com o vitrificador, independente de qual seja. Eu gosto de utilizar o V-Light, mas você pode escolher qualquer outro vitrificador que tenha disponível aí no mercado. O lado bom é que o método mais barato, né? A gente vai ver depois, destrinchando ali o valor de cada método. Você vai ver que é um método muito mais barato. Você consegue aí, com pouco recurso, investir no material e já começar a trabalhar. Esse daí é um ponto muito bom, muito positivo. E não utilizamos energia, justamente por não utilizar o vapor de polímero, a canequinha, não utilizar a politriz, então a gente acaba não utilizando energia ali na casa do cliente ou onde você for atender o cliente. Esse daí é o lado bom, um ponto positivo, beleza? O lado ruim, você gasta mais tempo lixando, né? Você tem que dar um acabamento melhor, prestar mais atenção ali com as lixas, porque realmente você só vai finalizar depois com o produto, então a superfície tem que estar muito bem preparada, beleza? E o tempo de cura do vitrificador. Já vou falar o ponto negativo de qualquer vitrificador que exista hoje no mercado, que basicamente leva 72 horas, né? De 24 a 72 horas para a cura total do produto. Então, se você fizer um serviço hoje, ele vai secar daqui 2, 3 dias 100%. Então não pode molhar o veículo, não pode ter contato ali na superfície do farol, porque senão acaba marcando a superfície. Esse daí é o ponto muito negativo do vitrificador, beleza? Bom, polindo e finalizando com o vitrificador. O lado bom é que é um método mais rápido, você consegue finalizar esse método aqui, nesse procedimento, em até 1 hora. Como você vai utilizar a politriz e na própria, né, com as boinas ali, você consegue ter um acabamento bem legal, então você não precisa lixar tanto o farol, porque a politriz ela consegue tirar muitos, né, os micro riscos ali, sai tudo com a politriz. Então é um método muito bom, acaba sendo muito mais rápido. O lado ruim é com o investimento na politriz. Eu coloquei como lado ruim se você for utilizar a politriz somente para fazer a revitalização de faróis, que era como eu utilizo a minha politriz. Eu não mexo com a politriz para fazer polimento na lataria, somente para os faróis. Então, se você for investir numa politriz somente para fazer o serviço da revitalização, acaba sendo um pouquinho... acaba sendo um pouco ruim, porque o investimento numa politriz hoje acaba sendo um pouco alto, beleza? O tempo de cura do vitrificador, né, como havia dito no método anterior. Os prós e os contras, finalizando apenas com o vapor de polímero. Vamos lá. O lado bom, a cura é instantânea. Esse daí é o melhor benefício que existe. Esse é um dos pontos também que eu decidi trabalhar com vapor de polímero, porque realmente dá um acabamento sensacional e melhor acabamento e tem uma cura instantânea. Então você pode finalizar o farol ali do cliente. Normalmente o polímero ele já tem uma proteção ultravioleta, então ele já tem uma durabilidade bem legal. E você também pode, depois de finalizado com o polímero, você pode aplicar uma cera, que é o que eu gosto de aplicar também. Então isso daí vai estender ainda mais a durabilidade do serviço. O lado ruim é que você gasta bastante tempo lixando também, porque você tem que dar muita atenção nas lixas. Não pode ficar nenhum vestígio do verniz anterior, do verniz velho, original,
do farol, porque senão o polímero não ancora. Nas aulas práticas eu vou mostrar como que funciona, né, esse negócio da ancoragem. Então a gente tem que ter muito mais atenção e gastamos também um pouco mais de tempo lixando. O investimento no aplicador, no aplicador e no polímero, né? Antigamente, quando eu comecei, tinha poucas pessoas que trabalhavam com polímero. Hoje acaba sendo mais fácil. Você consegue encontrar o polímero, né? O líquido no Mercado Livre, na Shopee. Você consegue encontrar em diversas plataformas aí de marketplace. Então acaba sendo hoje mais fácil de encontrar. Antigamente era bem difícil de encontrar esse produto. Porém, o aplicador, não conheço ninguém ainda que venda aqui no Brasil. E se tiver, vai vender muito caro. Você tem que comprar esse aplicador online na China e acaba demorando um pouco para chegar e às vezes corre o risco de ser taxado. Então esse é o lado ruim também. E a aplicação tem que ser em um local fechado. Eu digo aqui em local fechado, mas em relação a vento. Então dá para fazer aquele Civic que eu mostrei na aula passada. Foi feito basicamente ali na calçada, né? O cliente estava trabalhando, eu fui lá, atendi ele no local de trabalho dele, o carro estava basicamente na rua e deu para fazer o serviço, ficou bem legal. Porém, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer a aplicação, porque o vapor realmente ele é um vapor. Ele qualquer ventinho fica muito mais difícil da gente trabalhar com ele. Então, quando é o local fechado, fica muito mais fácil a aplicação.